Olha aí, pessoal, existem várias armadilhas econômicas para o Brasil. Se tem um país que tem tudo para dar errado, é o Brasil, né? Tem vários pontos que podem quebrar, falir o país de vez, né? Acredite ou não, um deles é esse negócio do microempreendedor individual, que é uma ideia muito boa em seu início, em seu princípio, né? Algo bastante interessante, uma empresa desburocratizada que não é esmagada pelos tributos estatais, uma porta de entrada para que as pessoas passem da informalidade para a formalidade e, a partir daí, crescendo, estabelecendo o negócio, se transformem em empresas convencionais, né? Mas aqui é o Brasil, como diria o cara lá do Velozes e Furiosos, né? O brasileiro sempre vai dar um jeito de achar umas novas possibilidades dentro de ideias que foram concebidas para outra finalidade. Aí está o grande problema dessa história do microempreendedor individual, que, embora seja colocado aqui como um problema por outros motivos, tem algo que o pessoal deixa passar batido, mas que é bastante importante aqui, que é a questão previdenciária. O microempreendedor individual vai falir o INSS e não tem para onde correr, é inevitável, isso aí independe de governo. É alguma análise interessante aqui, mas que passa batida a maior parte das vezes. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Olha, difícil falar, hein? Com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Isso que dá gravar o vídeo com fome, né? Ao invés de comer primeiro e gravar depois. Mas enfim, olha só, não tenho nada contra o MEI, pelo amor de Deus. Eu acho que eu tenho um pensamento de indivíduo, cada um tem que fazer o que é melhor para si, e se puder usar as brechas do Estado para conseguir ter uma tributação menor, contribuir para o INSS pagando menos, faça isso mesmo, meu. Por que não fazer, né? Mas é preciso levar em consideração que, em termos coletivos, em termos de país, isso é uma armadilha. O pessoal aqui do site do Valor Globo traz o ponto aqui a respeito da Previdência, sim, que os dados sobre o MEI deveriam gerar preocupação para o governo de forma geral, mas por quê, né? Como que o MEI, o programa do MEI, está afetando a Previdência? O que eles falam aqui é a respeito de pessoas que deixaram de ser trabalhadores com carteira assinada para se tornar MEI, né? Isso aí acontece de várias formas, né? O cara que é demitido e aí vai trabalhar como autônomo e abre um MEI para trabalhar como autônomo, então, ter aí serviços, né? Por exemplo, aqui, cabeleireiro, manicure, entregador, né? Gente da construção civil também, o pedreiro aí e tudo mais. Então, né? O pessoal coloca aqui que isso representa uma precarização do mercado de trabalho. Eu não concordo com essa ideia elitista de que se não tem carteira assinada é um trabalho precário, mas isso aí é papo para outro tempo, né? Para outro vídeo, não para este aqui de forma específica. Mas o ponto geral que eles estão falando aqui é o seguinte, né? A carteira assinada, o funcionário com carteira assinada, aos poucos está sendo substituído pelo microempreendedor individual. Para uma empresa convencional, né, pensamos aí uma empresa do lucro presumido, do lucro real, as empresas convencionais, não as empresas do simples, né? Também afeta se a gente olhar pelo lado do simples. Mas, de maneira geral, o que você vai ter? Um trabalhador com um salário mínimo, né, vamos colocar aí pelo salário mínimo, registrado, carteira assinada numa empresa convencional, quanto que ele vai representar de ganho para a Previdência Social? Da parte dele, 7,5% do salário mínimo, né? Agora, da parte da empresa, são mais 20% mais o risco do fator acidentário aí, no mínimo, vamos colocar aí 1% mais meio por cento, vamos colocar aí, né? Então dá 28% nessa conta aí do salário mínimo que esse funcionário representa, então, para a Previdência Social. Então, 10% de um salário mínimo, R$ 142,00, multiplica isso aí por 3, vai dar o quê? Uns 400 e poucos reais para a Previdência Social, né? Que representa um funcionário ganhando R$ 1.412, um salário mínimo, né? Agora, e como MEI? Quanto que esse cara paga para a Previdência Social? Ele paga 5% de um salário mínimo,
R$ 70 mais ou menos. Ou seja, a mudança do cara de carteira assinada CLT para o MEI deixa de trabalhar como carteira assinada, ou é demitido da empresa, ou então a empresa faz um cambalacho, dá baixa na carteira e contrata ele como MEI ali, manda ele abrir um MEI e paga ele o salário. Em qualquer um desses cenários, né, algo legal e algo ilegal, né, fora da normalidade, você tem uma queda expressiva na contribuição no pagamento aí para a Previdência Social, né? Volto a dizer, não tô nem aí se o MEI faz isso, ele tem que fazer o que é melhor para ele. Se o indivíduo combina isso com a empresa aí, não vejo problema nenhum. O governo vê problema por conta desse desequilíbrio aí, desse desarranjo das contas públicas promovido por conta da questão da Previdência Social, né? Mas não é só isso, né? Pessoas que não têm carteira assinada mesmo, nunca tiveram, trabalham como autônomas, decidem contribuir para o MEI para ter uma forma de contribuição para a Previdência Social. Ah, mas isso é interessante porque a maior parte das pessoas não tinha, nem pagava carnê antigamente, que é a forma de você pagar como autônomo também. Você faz um carnezinho ali do INSS, contribui, dá para você contribuir um salário mínimo hoje, R$ 155. Se quiser contribuir mais do que isso, aí é 20% em cima do valor, é bastante salgado, né? A maior parte das pessoas não contribuíam. Então, se a pessoa abre um MEI para pagar o INSS, está contribuindo com alguma coisa, pelo menos. Isso é verdade, beleza, o pessoal está colocando dinheiro na Previdência. O negócio essas pessoas estão pagando R$ 70 por mês hoje para serem segurados do INSS em cima de um salário mínimo e vão se aposentar daqui a 15 anos, depois de 15 anos de contribuição, se fizer as contas certinho, planejar certinho, com o salário mínimo. Eu já fiz esse cálculo várias vezes aqui no canal. Em 2 anos, né, menos do que isso, a pessoa recupera tudo que ela, entre aspas, investiu no INSS, tudo que ela pagou nesse período. Agora, se for uma mulher, imagina aí que ela planeja ser mãe em breve, né, até com uma decisão recente do STF, é até mais fácil, mas pensa só, com 10 meses de contribuição, ela se torna segurada para o salário maternidade. Então ela abre um MEI aí um pouco antes, 1 ou 2 meses antes de começar a tentar engravidar. Se ela engravidar logo de cara, ela já vai ter contribuições suficientes quando do parto para receber 10 meses pagando R$ 70, 700 e poucos reais que ela vai pagar no final das contas aí para receber 4 salários mínimos, né? Um salário durante 4 meses, a cada mês durante 4 meses. Um baita de um investimento, mas que mostra que isso é insustentável, né? E olha só, para você ver como esse cenário é mais importante do cara ou da mulher que não pagava INSS de forma alguma, abre o MEI só para isso. Eu vejo isso bastante, tá? Não estou falando da minha cabeça, né? O que acontece? Números aqui, essas notícias que eu trouxe aqui, tanto do Valor Globo quanto aqui do site Brasil 61, repercutem dados que foram divulgados pelo IBGE, se eu não me engano. Isso, dados divulgados pelo IBGE. De 2022, mas o governo tem dados de 2023 também, porque é muito mais fácil ele registrar isso com base no parâmetro abertura e fechamento de CNPJs, né? E em 2023 foram abertos quase 4 milhões de CNPJs, quase 4 milhões de empresas, né? Caramba, quantos negócios sendo criados no Brasil, não é mesmo? Não, não é mesmo, meu amigo. Desse total aqui, 73,6% representam microempreendedores individuais, ou seja, quase 3 milhões de MEIs. No final de 2023, quase 12 milhões de MEIs ativos. Você acha que são 12 milhões de negócios, 12 milhões de empreendimentos? Não. A maior parte desse total desse montante aqui são pessoas que só querem pagar o INSS mais barato. Volto a dizer, estão fazendo certo, tem essa brecha, tem essa possibilidade, para que ficar dando dinheiro para o governo, principalmente para um sistema de pirâmide que está fadado a falir lá na frente, né? Se for para contribuir, contribua com o mínimo possível mesmo, tá tudo certo, tá dentro da lei, não tem problema nenhum nisso aí. Mas que é insustentável, isso né? E aí, em algum momento o governo vai ficar de olho nisso. Essa é a verdade, não tem como manter isso de forma indefinida, porque nós estamos vendo de forma clara uma substituição, primeiro, do carnê de INSS pelo MEI, porque o cara hoje, o menor valor que ele paga
no carnê é 155, no MEI ele vai pagar a metade disso e ter exatamente os mesmos benefícios, por que não abrir o MEI e pagar? Para que o cara vai ficar no carnê? Então, essa substituição está acontecendo do carnê pelo MEI e está acontecendo também a substituição da carteira assinada pelo MEI. Tem o sujeito que é demitido, beleza, e abre um microempreendedor individual para trabalhar por conta própria, não quer ser empregado mais, ou simplesmente para manter as contribuições para o INSS enquanto procura um emprego de carteira assinada. E tem o caso também do combinado ali, aí já é ao arrepio da lei, naturalmente, né? Da empresa com o funcionário, fala, olha, tô baixa na sua carteira aqui, você abre um MEI para você ter a contribuição para o INSS aí, vou te pagar mais porque carteira assinada é um custo terrível para a empresa e fica no combinado aí no fio do bigode entre um e outro. Independentemente do método legal, do método ao arrepio da lei, a realidade que nós estamos vendo é o microempreendedor individual está matando a previdência social aos poucos e isso tende a aumentar porque as pessoas vão perceber o quão mais vantajoso isso é. Então, primeiro, 2 alertas que eu faço aqui. O primeiro é, fique esperto que o governo vai perceber isso em algum momento e vai acabar com a brincadeira da galera. Infelizmente não tem para onde correr, né? Mas fique mais alerta ainda com o INSS. Olha como ele é uma armadilha e como ele vai se tornar insustentável de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Não dependa do INSS, porque até mesmo o MEI, que ninguém pensou isso lá atrás quando ele foi criado, pode representar um grande problema para a sustentabilidade da Previdência Social. Não confie o seu futuro, a sua aposentadoria ao INSS. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.